Olá, amados, continuando os estudos dos sinais do fim. Eu estou aqui agora no livro de Jeremias com vocês, no capítulo 7. Nós vamos continuar os estudos e eu estou agora falando de um dos sinais, grandes sinais do fim que Jesus deixou lá em Mateus 24 e Lucas 21, que fala também sobre o esfriamento do amor, da apostasia e dos falsos ensinamentos que se levantariam nos últimos dias. Nós precisamos estar atentos e o Senhor nos atenta para que nós possamos ter discernimento, porque falsos profetas, falsos ensinamentos se levantariam nos últimos dias para tentar enganar o povo. Então eu estou aqui fazendo um estudo em cima do livro de Jeremias, porque os pecados são os mesmos, irmãos. Nós só mudamos as datas, os anos, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus ela é imutável, os princípios de Deus são imutáveis, ele não muda, a palavra de Deus é inabalável, ela não muda, ela é incorruptível. Então a palavra do Senhor é a mesma, desde Gênesis a Apocalipse. E o Senhor levantou ali Jeremias como uma voz profética no meio de Jerusalém, chamando o povo para o arrependimento. Jeremias foi considerado o profeta chorão, o profeta que chamava o povo para o juízo, para o arrependimento, para o tempo de arrependimento, que profetizava o conserto de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o povo. E Jeremias muitas vezes não foi ouvido, foi perseguido, como vocês sabem, foi jogado no poço, foi preso, porque ele falava aquilo que os líderes e religiosos e aquilo que o povo não queria ouvir. Mas ele era uma voz profética no meio do deserto, assim como João Batista naquela época em Jerusalém. Os pecados são os mesmos a hoje. Ele aqui chama a atenção sobre o pecado de prostituição, o pecado de adultério, roubo e tantos pecados que na época em Jerusalém, Jeremias estava chamando o povo para se arrepender. E a gente sabe que os pecados são os mesmos hoje, então nós estamos fazendo um paralelo, um estudo do livro de Jeremias. Amém? Para os dias de hoje. Eu já chamei vocês a considerarem a cidade de Jerusalém, as nossas cidades, o nosso povo e a nossa nação onde nós moramos. Amém? Então aqui o Senhor chama aqui a partir do verso 7, do capítulo 7, verso 5, mas se deveras melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e um companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar e na terra que dei a vossos pais, os séculos em séculos. Senhor, sempre, sempre, em toda a palavra dele, sempre nos chamando a voltarmos às veredas antigas, a nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E ele sempre nos traz uma palavra de esperança, uma palavra que, se ouvirmos a voz dele, ele trará restauração sobre o nosso povo, sobre nós e sobre o nosso povo. E é interessante, o Senhor é um Deus de tanta misericórdia, não é verdade? E como nós estamos falando aqui dos falsos profetas, no versos 4, aqui Jeremias relata: não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E naqueles dias, os falsos profetas enganavam o povo com a promessa de que Deus não permitiria a destruição do templo e sua habitação na terra. Então os profetas falavam: não, essa palavra que Deus vai destruir o templo. Interessante que o próprio Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra, né? E foi profetizado antes por tantos profetas que o templo seria destruído. E os falsos profetas daquela época, para enganar o povo, para não desagradar o povo, diziam que era impossível que Deus, o próprio Deus, destruísse o templo, que era o lugar da própria adoração a Deus, né? E o Senhor destruiu, ele cumpriu a palavra. Interessante, irmãos, que as pessoas me perguntam assim: pastora, o que é verdade, o que não é, como que nós devemos saber o que vem de Deus e o que não vem? A palavra de Deus é bem séria quando diz que nós não podemos julgar os profetas. Os profetas são homens, mulheres limitados, ouvem a Deus, são homens de Deus, mas às vezes também podem estar sujeitos a erros. O que nós devemos fazer é julgar as profecias. E como julgar a profecia?
pegar a palavra profética e ver se ela está na Bíblia, e ver se ela é bíblica. Se ela está na palavra, se é de Deus, vai se cumprir. Como toda profecia, como toda palavra profética, quando vem de Deus, se cumpre. Quando não é de Deus, não se cumpre. Ou, quando não é de Deus, nós percebemos que não é uma palavra bíblica. Então, a profecia, a palavra profética, ela sempre vem paralela, ela sempre vem como acompanhada da palavra bíblica. O profeta profetiza a palavra de Deus. Ele não profetiza palavras da sua própria boca ou do seu próprio coração. Mas aqui nós estamos estudando o capítulo de Jeremias, o qual Jeremias chamava o povo para o arrependimento. Ele tinha uma mensagem muito clara, chamando o povo para arrepender dos pecados, e o povo não dava ouvidos, e assim o Senhor disse que iria derramar juízo, iria trazer um tempo de conserto para que o povo se arrependesse diante dele. Amém? Então agora eu quero pular lá para o capítulo 18 de Jeremias. Eu achei tão interessante esses dias, diante de tantos acontecimentos, eu orei ao Senhor e pedi uma palavra para Ele sobre tudo isso. Senhor, o que o Senhor tem para me dizer na sua palavra? E o Senhor me deu essa palavra de Jeremias, capítulo 18, eu quero ler com vocês. Vamos lá? Vamos estudar mais um pouquinho sobre Jeremias. Capítulo 18, o vaso do oleiro, a impetinência do povo. Olha aí, de novo o povo desobedecendo, não querendo ouvir a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E desci à casa do oleiro, e ele que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte, irmãos. Nós precisamos descer à casa do oleiro hoje como igreja. A palavra profética para nós hoje é: vamos todos nós descermos à casa do oleiro. Porque o Senhor quer tratar comigo, quer tratar com você, quer tratar com os líderes, com os ministros do altar, e Ele quer tratar com o povo. Desçamos todos à casa do oleiro. Este é o tempo de descermos à casa do oleiro. Vamos continuar lendo? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, olha que Deus misericordioso que nós temos, mesmo Ele tendo juízo, mesmo Ele já tendo uma palavra de juízo sobre um povo, sobre uma nação, se houver arrependimento, Ele vem com a sua misericórdia. Vamos lá continuar lendo? Se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, de um povo, para o edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito a ele, que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, olha a palavra do Senhor novamente aqui, nos chamando para o arrependimento. Convertei-vos. O Senhor sempre nos chamando para nos arrepender, para nos voltar para Ele. Não é verdade? Ora, pois, fala agora aos moradores de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto plano contra vós. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Convertei-vos de todo o vosso coração. Pois agora, cada um do seu próprio mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Verso 12. Jeremias 18, 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos,
e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Olha como é que o povo tinha dura cerviz e duros corações desde aquela época, gente. Os pecados são os mesmos, né? Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas próprias imaginações andaremos e faremos cada um segundo o propósito do nosso coração malvado, do nosso malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas entranhas frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim. Repito novamente, Jeremias capítulo 18. Olha o Senhor nos falando como nações. Porquanto meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso a vaidades, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma risão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo e mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Olha aí. O profeta Jeremias sendo usado para entregar uma palavra de Deus e o povo e os líderes daquela época maquinando projetos para contra Jeremias, para matá-lo, para prender e matar Jeremias. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e tiramo-los com a língua, e firamo-los com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Amados, essa é a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 18. E eu vou continuar estudando com vocês no próximo capítulo. Acompanhe atentamente, lendo a palavra, grifando, porque nós estamos estudando a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós.